E aí, galera, beleza? Oi, gente. Então, depois de muitas semanas após o cruzeiro, a gente tá sentindo falta, lógico, mas a gente precisa fazer um balanço geral do que a gente viu e a gente anotou isso no que a gente chegou. Então, a gente não vai dar a perspectiva de agora, vai dar a perspectiva recém-saído do barco. Então vamos começar falando do aplicativo da Royal Caribbean e do site. Foi tudo muito tranquilo, a gente fez a reserva por lá, não fizemos por agência de viagem. Não. O voo a gente pegou a parte no site da Air Canada. E a grande sacada do aplicativo é que você faz tudo, assim como a parte da Disney, né? Você faz check-in, você reserva eventos, você acompanha tudo que está acontecendo, você tem cardápio dos dias de refeição, os eventos, então foi muito bom. Ele usa a intranet do navio, então você não tem acesso à internet, você tem que pagar e é bem caro. Mas enquanto você está no navio ou enquanto está nas ilhas, nos pontos de paradas, funciona bem, né? O único porém desse aplicativo é que ele não permite uma criança, por exemplo, baixar o aplicativo, se conectar com a família e usar o chat interno. Ele tem um chat interno, mas é só para quem tem conta, e para você ter conta tem que ter mais de 13 anos. Então a Júlia, por exemplo, ficou sem. Então isso é uma coisa complicada, porque tem crianças aí com mais de 9, 10 anos que já tem autonomia para ter um smartphone e poder se comunicar com os pais, né? Então esse é um ponto negativo. Aí eu diria que assim, de 0 a 10 eu dou uma nota 7 assim, pro aplicativo. O que você acha? Eu achei em alguns períodos no barco ele dava algumas travadas, era pouco, não afetava tanto o planejamento, mas dava. Diferente da Disney, que a gente não teve nenhum problema nesse quesito. E a parte de reserva de atividades lá, eu achei ruim que, por exemplo, se você reservava para um determinado horário uma atividade, e se você quisesse modificar o horário, você teria que cancelar aquela reserva e efetuar uma nova reserva em outro horário. E o problema disso é que quando você via a disponibilidade das atividades, ele dava assim, disponibilidade. Mas não ele não falava o horário. Horário, lugar, você só ia ver o horário e depois que você fosse lá pro final, escolhesse um dos horários, às vezes ele falava, não tem mais, daí você tinha que ir para um outro. Então o risco de você cancelar teu horário e depois não conseguir outro horário era alto. Então assim, eu achei ruim, eu acho que teria que ter um jeito de você modificar a tua reserva. Agenda, se você tiver já tem, disponibilidade. se você já tem uma reserva, você poderia clicar num alterar lá, daí verificaria os horários possíveis e alteraria, pronto. Mas não, você tem que ficar cancelando e reservando de novo. Eu acho meio perigoso esse ponto aí. Isso se aplica para os shows, para as atividades e para os restaurantes pagos também. O restaurante pago não tem tanto concorrência, mas os shows tem. Então às vezes não tem lugar, você acaba cancelando para ver um outro horário, quando você vai voltar, já era. Então agora vamos falar do navio. Já vamos começar com a nota. De 0 a 10, eu daria entre 7,5 e 8. E assim, eu também. Assim, infelizmente, a gente já começou com a barra lá em cima, fazendo um cruzeiro da Disney. E a gente já sabia disso. Então, assim, fica um pouquinho complicado. A Cris pode falar mais, por exemplo, dos quartos, que é um ponto bem positivo, né? Então, vamos começar pelos quartos. Então, assim, foi o que o Ed comentou. A gente já fez cruzeiro no Brasil, fez o cruzeiro no ano passado da Disney e agora fez esse do Royal Caribbean. Eu achei, assim, esse quarto do Royal Caribbean, a gente pegou um quarto bem simples, interno, cabine interna, como foi com o da Disney. E eu achei a disponibilidade, a disposição do quarto muito melhor que o da Disney. Então assim, ele dava aspecto de ser mais espaçoso. Ele era um pouquinho maior, mas não era tão diferente. Mas assim, a disposição do quarto achei melhor. Guarda-roupa, o banheiro, cama, eu achei, não tem banheira. É um banheiro, um box pequeno, né? Pra quem quer grandão vai ter problemas de usar. Mas assim, eu achei mais organizado, assim. E era muito legal porque ele tinha uma janela, né? Era pra parte interna do barco, que é aquela Royal Promenade, que é uma passarela, né? Vamos dizer assim, interna do navio. Então era bem legal, assim, que a gente conseguia ver se tava tendo show, conseguiria ver como é que tava a fila da pizzaria que a gente gostava. E não fazia barulho. A minha grande preocupação com o quarto, quando a gente reservou, era justamente isso, que fizesse muito barulho, porque a gente sabia que aquela Royal Promenade era onde tinha mais atividades.
E não, a gente não teve problema nenhum com barulho, não. É uma outra coisa que vale se destacar do navio, é assim, a quantidade de atividades que tem para fazer é muito boa. A gente pegou 7 dias e podia até ficar mais, porque tem tirolesa, tem mini golf, tem escorregador seco, escorregador molhado, tem de tudo. E a gente não sentiu muito tumulto. Apesar de ser um navio para 6 mil pessoas, não era tumultuado, estava tudo bem disperso, porque como tem muita atividade, está todo mundo espalhado. Era essa a minha grande preocupação com esse cruzeiro, é justamente isso. Que a gente fez o da Disney, que é o menor barco da Disney, né, que é o Magic. Aí eu tinha muito medo de ir no da Royal Caribbean, porque ele é muito grande. Né? Então, se eu tinha preocupação na ilha da Royal Caribbean, ou mesmo nos passeios, ou mesmo interno no navio, o uso de piscina, né? Esse tipo de coisa que às vezes pode dar tumulto, restaurante. E para minha surpresa, eu tive a sensação de estar no navio mais vazio, com tanta gente assim, do que o da Disney. O da Disney eu senti muito mais a sensação de tumulto, quando ia ver os personagens, sempre tinha fila, confusão. Então assim, eu achei muito mais tranquilo do Royal Caribbean do que propriamente o da Disney. Mas é justamente por isso, como tem atividade para todos os gostos e várias atividades, então eles conseguem realmente espalhar a galera pelo bar. Vamos falar das atividades. Eu acho que de 0 a 10 dá pra dar um bom 7 ou 8 aí, um 7,5 pra ficar na média. Porque assim, como eu falei antes, tem mini golf, tem tirolesa, tudo isso na parte externa. Mas aí você também tem áreas kids, você tem ateliês, você tem pequenas atividades espalhadas dentro do barco que ajudam você a passar o tempo, né? E as atividades, assim, algumas precisam de agendamento, outras não, mas a gente fez, eu acho que a maioria, né? Fez. E foi muito boa. E fora isso, tem as atividades fora do barco, que são nas ilhas, né? Então isso a gente vai falar mais adiante, com relação aos pontos de parada. Essas atividades que o Éder comentou, por exemplo, assim, a Júlia foi algumas poucas vezes para a área Kids, por gosto dela mesmo, mas mesmo as atividades dentro do barco, eu achei bem mais organizado e bem mais democrático. Tinha realmente para todos os gostos. Tinha karaokê, tinha os bares, tinha restaurante, tinha os shows, então tinha tudo para todos os gostos mesmos. E mesmo as atividades que, por exemplo, assim, eram não pagas, né, piscina, essas coisas, ou mesmo o surf, não tinha tanta fila, era disponível. Eu, por exemplo, assim, eu curti muito mais o barco dessa vez do que o da Disney, por exemplo, de ir na piscina, ter aquele tumulto de jantarada na piscina. Tinham 3 piscinas. Lógico que assim, 4, na verdade. Tinha horários, né? Tinha dias, por exemplo, dia de cruzeiro, que você não desce em nenhum lugar. É o dia inteiro no navio. Aí tá cheio. É 6 mil pessoas dentro do navio, gente, vai estar cheio. Mas assim, mesmo nesses dias, se você for assim um pouquinho mais cedo pra piscina, você consegue um bom lugar, sabe? Não tem aquele negócio de ficar, meu Deus do céu, desesperado atrás de lugar. Dava pra curtir bem as atividades do navio. É isso aí. Bom, agora vamos falar de comida. Porque você vai passar 7 dias num barco e tem que ter uma variedade de comida. E eu acho que isso é o ponto-chave para determinar a nota de 0 a 10, eu daria um 6. Porque assim, não tinha muita variedade. É uma comida bem americanizada, ou seja, a estética dela é bonita, mas o sabor fica a desejar. E realmente a questão da variedade, o que eu quero dizer é o seguinte: você vai no café da manhã, vai ter todo dia, 1 ou 2 pães só no máximo, ovo, salsicha e o que mais? E bacon. Acabou. E um bacon esquisito, não era nem bem frito às vezes. Então assim, nada saudável, as opções saudáveis eram bem poucas, resumia 2, 3 frutas durante os 7 dias, então frutas boas, mas sem muita variedade. A sobremesa muito boa para tirar foto, postar no Instagram, mas o sabor bem ruinzinho, né? E uma questão que pegou bastante foi o restaurante, né? A gente fez o jantar principal esperando um jantar um pouco especial, sofisticado, como era o da Disney, né? Só que na verdade o restaurante principal, ele repete exatamente o mesmo cardápio que o buffet, né? E no café da manhã, quando você vai no buffet, é exatamente o mesmo cardápio que todos os outros cafés espalhados pelo barco. Então é esquisito isso, porque não faz sentido. Eu particularmente prefiro ir comer a hora que eu quiser no buffet e vou comer a mesma comida, do que ir no restaurante principal só pelo fato de um garçom estar te servindo.
Então, assim, eles precisam repensar esse modelo porque não está funcionando. Vou deixar claro aqui que a comida não é ruim. Não é. Mas deixa a desejar. Foi o que a gente falou, assim, a gente tem uma barra, né, que a gente compara tudo com o da Disney. E realmente o cruzeiro da Disney é espetacular. Em termos de serviço, em termos de alimentação, em termos de atividade. Ele é muito bom. Então, da Royal Caribbean, a comida não é ruim. Não é. Só que em termos de variedade, realmente, eu acho que eles pecaram um pouco. E a gente ficou abismado, assim, de você ir no restaurante principal e sair dali e mais tarde ir no buffet e ser a mesma comida, né? Assim, não tem sentido, porque assim, da Disney a gente ia no cruzeiro, no jantar principal, era alguns pratos que só tinha naquele jantar. Só tinha ali. Não tinha em nenhum outro lugar. Exatamente. E quando a gente viu, a gente estudou o cruzeiro da Royal Caribbean, a gente viu que tinha café, que tinha os outros restaurantes, e daí a gente começou a ver que, por exemplo, as sobremesas que eram servidas no jantar principal, do restaurante principal, e que tinha no buffet, tinha no café também. Então, assim, a gente não tinha pra onde correr, sabe? A não ser que você realmente pagasse um restaurante dos pagos, né? Daí a comida, a gente não sabe. A gente nem quis arriscar porque... Ficou com medo de arriscar e ser a mesma comida, ser o mesmo... Exatamente. Então, o que dá a impressão é que eles têm uma cozinha muito grande que serve todos os restaurantes. Ponto positivo. Sorrentos Pizza muito boa, muito gostosa, fica até as 3 da manhã. O cachorro quente também, são 4 salsichas diferentes, eles põem no pão e você faz os complementos, muito gostoso. E o El Loco Fresh, que é comida mexicana, nada especial, mas pelo menos era uma comida diferente, né? Então esses 3 valem o destaque. Bom, agora a gente vai falar de pontos de parada, e isso foi o que levou a gente a selecionar esse cruzeiro, porque assim, a gente precisava pegar um cruzeiro na semana do relaxe, que é a semana do saco cheio aqui, o Spring Break, e tinham algumas opções, só que esta opção da Royal Caribbean é que tinha as melhores paradas. E o que eu quero dizer com melhores paradas? 7 dias no mar, sendo que 2 locais são privativos da Royal Caribbean. Uma ilha privada, nas Bahamas, que se chama Coco Cay, e uma península no Haiti que se chama Labadie. Então esses 2 lugares foram muito bons, em especial Labadie, né? Labadie foi fora da curva, assim, é um dos lugares mais lindos que eu já fui no Caribe até hoje, disparado. Né? E é uma pena que dura pouco, porque você desembarca 8, 8 e meia do barco, 4 horas você tem que voltar, sendo que a luz do dia vai até 8 e meia da noite, né? Então é uma pena. Vou falar pela Júlia, porque ela falou pra mim, ela gostou muito de Coco Cay. É a ilha que eu tinha muita preocupação de ir, justamente pela quantidade de pessoas, e a gente sabia que às vezes parava mais de um barco lá. E assim, na ilha da Disney, eu tive alguns pontos que eu olhei e falei assim, meu Deus, se vier um barco maior aqui, vai dar problema na fila pra comida, esse tipo de coisa. No Coco Cay, eu tive assim, uma grata surpresa que realmente, assim, os restaurantes muito maiores, muito mais restaurantes, né? Assim, mesa sempre disponível, que era uma coisa que eu tinha medo. Eu falei assim, nossa, coisa a gente vai pegar comida e vai direto pra nossa cadeira lá onde a gente tá sentado. Muitas Mas não, praias. sim, sabe, muito tranquilo. A parte de alimentação da ilha muito boa, essa do Coco Cay. A piscina muito boa. Então, e daí tinha, por isso a Júlia preferiu, tem piscina. E é uma piscina bem grande, sabe? E que comporta tranquilamente. Tem uma área só de adultos, que abriu agora recém, que já desafogou bem a piscina. Então, assim, o pessoal que vai pra beber, que vai pra fazer festa, vai pra esse canto que é só pra adultos. Então, essa parte das famílias conseguem curtir melhor. Então, assim, a gente não chegou tão cedo lá e a gente conseguiu um bom lugar na piscina. É lógico, o pessoal que desce meio-dia vai pegar menos vaga, mas tinha também, sabe? Nas praias tinha tranquilo. Mas perto da piscina, que é mais concorrido, você tem mais dificuldade. Mas assim, a gente desceu, hora 9h30. 9 horas. Então assim, é tranquilo, não precisava sair tão cedo. A gente desceu 9 horas até chegar na piscina lá, umas 9h30, consegui um bom lugar. A Júlia adorou a piscina, ela até prefere do que a praia, mas a gente foi até as praias, lindo. E que nem o Éder falou, Labadie, realmente fora da as curva. Atividades que tinham eram legais, foi bem organizado e realmente a praia fantástica. Fantástico, mar delicioso, bem limpo, um lugar bem limpo mesmo. Volta nos vídeos aí que a gente fez um especial desses 2 lugares, né? Outros destaques, assim, Nassau, capital das Bahamas, para nós é dispensável.
porque assim não tem muita coisa pra fazer gratuita, é tudo muito pago, Muito é caro. pago, caro, é longe. Então a gente preferiu ficar no barco e foi uma boa opção, porque o barco tava bem vazio. E já é a segunda vez que a gente É, faz já é a isso. segunda vez que a gente faz isso, não se arrependemos. A gente parou também na Jamaica. Jamaica é muito bonito. O mar da Jamaica, a costa norte jamaicana é fora da casinha. Só que a gente não fez passeios porque é o seguinte, existe aqui uma coisa que a gente tem que fazer bastante, é consultar o site do governo para ver as recomendações para o país que você vai. Então, por exemplo, se você entra lá no site e e pesquisa que você quer ir visitar o Brasil como um canadense, ele vai falar, cuidado, existem assaltos, recomendações de base. Na Jamaica, eles estavam dando recomendações para evitar, porque estava tendo muito assalto, muito, como é que é o nome? Estelionato, essas coisas. Então a gente já evitou. A gente viu que a oferta de passeios assim caiu drasticamente depois desse alerta, então a gente ficou no barco, só foi no centrinho ali. Desceu só pra conhecer o centrinho e voltamos. Então 7 dias, eu acho que foi ideal, poderia até ser 10, dependendo do trajeto, lógico. Podia ser né? a vida inteira. A vida inteira também, não tem problema. Mas assim, foi um puta no passeio, a gente gostou muito, a gente vai repetir no futuro próximo, porque a gente evita repetir a mesma coisa, sempre fazer a mesma coisa, para explorar mais as outras opções, né? É um pouco diferente dos canadenses, né? Faz a mesma coisa, a mesma data, com as mesmas deles, pessoas. Né? Eles gostam bastante. A gente tem uma pegada diferente. Talvez quando a Júlia tiver maior, a gente faça outras linhas de cruzeiro que oferecem outras coisas também bem interessantes. Mas no geral dá pra dar aí uns 7, 7,5 pro cruzeiro, porque não é barato. E eu acho que eles podiam entregar um pouquinho mais pelo preço que a gente pagou, né? E o que você acha? Mais alguma consideração? Acho que é isso. Então vamos lá reservar mais um cruzeiro pra nós, que tá dando saudade. Tchau, galera. Tchau.